A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero dizer que eu sou o pastor Hélio Clementino. Eu fui o vice-presidente da Comadalp em Abreu Lima. A minha função ministerial desde 1980. E dou graças a Deus por esta grande bênção de estar aqui, cooperando com o pastor Hélio Ribeiro e o pastor Elmir Ribeiro aqui na cidade de Caruaru. Tem sido uma bênção, graças a Deus, e louvo a Deus pela vida desses dois homens. Mas eu gostaria, neste momento, de perguntar ao pastor Elmir Ribeiro, já que ele é membro da diretoria da igreja e administra a cidade de Caruaru. Então, pastor, quais os talentos que o senhor atribui ao nosso muito digno pastor Hélio Ribeiro? Pastor Hélio, se falar sobre os talentos do pastor Hélio, eu acho que faltaria tempo para destacar tantos talentos, mas eu quero resumir os talentos do pastor Hélio, pelo menos em dois. Primeiro, ele, além de ser músico, cantor, ele além de tocar e cantar, que é algo que se destacou a vida inteira do pastor Hélio. O pastor Hélio dirigiu conjuntos musicais, pastor Hélio tocou em conjuntos eletrônicos, em Bonança, no som angelical. Pastor Hélio foi solista do conjunto, dirigente, contribuiu muito. Ainda hoje, ele ama a música, ama cantar, tocar. Os irmãos têm visto aí em vários vídeos, pastor Hélio cantando e tocando, porque isso está entranhado, está dentro dele. Isso faz parte da essência dele, louvar, cantar. Sempre esteve se reunindo com os irmãos, louvando a Deus. Houve uma vez que ele começou a louvar a Deus na casa do pastor Elci, juntamente com o pastor Elci, o pastor Josué Beto, só louvou, fizeram uma vigília de louvor. Então essa parte dos talentos do pastor Hélio, cantar e tocar, é essencial. Uma outra coisa que eu quero destacar em relação aos talentos é a habilidade que ele tem com as palavras. Todos nós vemos e sabemos de que ele é muito bem expressivo nas doutrinas, no ensino, na fala, uma pessoa que tem dedicado a sua vida, uma oratória que desperta em nós interesses de imitá-lo. Então, estas são as duas virtudes que eu quero destacar de forma bem sintética acerca do pastor Hélio, nesse aspecto de talento. Muito bem. E quanto ao caráter, o que o senhor pode destacar sobre o nosso pastor? Bem, acerca do caráter do pastor Hélio, há muito a se dizer, mas resumindo, pastor Hélio é um homem de verdade. Uma das coisas que tenho destacado e comprovado, além de vê-lo como irmão ao longo do tempo, agora cooperando como obreiro ao seu lado, nesses 3 anos da DCEARA, pastor Hélio tem colocado em alto relevo esta virtude, essa característica do seu caráter. Pastor Hélio tem sido um homem de verdade. Um homem que tem defendido a verdade, tem vivido a verdade, tem praticado a verdade. E todos nós da DCEARA podemos comprovar isso ao longo desse curto período de 3 anos vivendo bem próximo dele. Vemos a forma como ele tem administrado os agravos, os ataques que vêm contra a vida dele, de pessoas que antes diziam ser seus amigos, e agora vivem atacando o pastor Hélio, mas a gente nunca viu nem ouviu nenhuma revidação, nem público nem particular, do pastor Hélio acerca daqueles que lhe agravam. Pastor Hélio nunca falou mal daqueles que falam mal dele. Pastor Hélio, pelo contrário, tem instruído os obreiros a suportar os agravos, os ataques, e essa virtude é que faz cada vez mais a igreja se apaixonar pelo pastor Hélio, porque vê nele uma virtude extraordinária que não se vê hoje em muitas pessoas, que é suportar como cristão os agravos, os ataques. Pastor Hélio tem recebido
de certa forma, ataques desde o início da DCeara como sendo alguém que vive interessado em dinheiro. Bem, fazendo uma análise curta acerca da vida do pastor Hélio, desde como irmão até agora como obreiro ao seu lado, nunca vi o pastor Hélio correndo atrás de riqueza. Vejo ele sempre lutando pela vida, como qualquer outra pessoa luta, pela administração das coisas naturais da vida, desde a sua juventude. Um homem que casou com quase 25 anos de idade, um jovem que dedicou a vida na igreja, ainda solteiro, já era um presbítero da igreja, pregava a palavra, vivia sob aperto, trabalhava aqui, trabalhava ali, lutava aqui, lutava ali, para conseguir os recursos para o seu casamento. Isso eu acompanhei de perto. E como obreiro, longe, quando ele estava na África, servindo a Deus ali como missionário, vi o pastor Hélio vir da África uma vez, com muitos CDs que ele gravou, alguns hinos ali na África, com os irmãos africanos, e ele trouxe aqueles CDs para vender. E eu lembro que um dia ele disse: eu tenho que vender 3.000 CDs daqui para amanhã, para poder ajudar um trabalho de construção na África. Eu até brinquei, eu disse a ele: como é que vai fazer isso? Vai fazer milagre? E de repente ele chegou no outro dia dizendo: já consegui vender todos os CDs. Sim, pastor, ele é um homem que corre atrás do dinheiro, mas nunca para ele, sempre para a obra. E mentem quem diz diferente. Pastor Hélio trabalhava numa igreja, ele abriu mão de todo o salário para vir para uma igreja que durante 2 anos não deu a ele nem o recurso de uma cesta básica. Como é que um homem desse vive correndo atrás de dinheiro? Como é que um homem desse saiu de uma igreja por causa de dinheiro? Se quando ele estava em Salgueiro, muitas das vezes, durante a construção lá em Salgueiro de igrejas, ele tirou do seu próprio salário e empenhou na construção de igreja. Quantas das vezes ele tirou do seu salário para dar cestas aos irmãos carentes e necessitados? Quantas das vezes o pastor Hélio pegou livros que ele escreveu, vendeu para ajudar na missão em África do Sul? Quantas das vezes ele tem feito sacrifícios pela igreja? Hoje, na DCeara, a gente vê realmente o pastor Hélio pedindo dinheiro, como também eu peço dinheiro nas lives. Mas para quem? Para mim? Para ele? De forma nenhuma. Falamos em dinheiro como qualquer outra igreja, quando está em campanha de construção, também pede dinheiro. E para quê? Para os pastores? Não, para a construção. Nós pedimos dinheiro para a própria obra, aplicar no próprio reino de Deus. Até porque a igreja já dá aquele apoio financeiro a gente. Então não precisamos de correr atrás de dinheiro para nós. Estamos fazendo um trabalho sério, comprometido com Deus. Agora, existem pessoas que olham hoje para as igrejas com uma visão de concorrência, uma visão de comércio. E às vezes, para tentar descredibilizar-nos, eles fazem como os religiosos fizeram nos dias de Jesus. Macula a nossa imagem. Lembra os que os religiosos diziam de Jesus? Diziam que Jesus expulsava demônio porque tinha o espírito de Beelzebul. Mas qual era a intenção dos religiosos? A intenção dos religiosos era descredibilizar Jesus, maculando a sua imagem. Hoje não é diferente. Toda pessoa que tem um espírito de religioso, o religiosismo na vida, ele tenta macular a vida dos outros para descredibilizar. Sabe por quê? Porque a visão dessas pessoas não é uma visão de reino, é uma visão de comércio, de concorrência. Igreja deixou de ser agência de Deus na terra para ser patrimônio de homens, para ser empresa de homens. Hoje, a gente sabe muito bem que a igreja de Jesus não é uma propriedade de homens, pertence a Jesus. As vidas pertencem a Jesus,
As pessoas não são patrimônios de uma denominação, as pessoas são patrimônios de Cristo. Cristo nos comprou na cruz. E é essa a visão da DCARA. Nós não somos concorrentes de nenhuma igreja, e é isso que o pastor Hélio tem nos ensinado. Então, acerca do seu caráter, o que mais se destaca é a verdade. Pastor Hélio é um homem verdadeiro. Para ele estar hoje na DCARA, ele esteve diante da diretoria da igreja a qual ele fazia parte, comunicou os motivos, as motivações, as razões, ainda tentou ir para São Paulo com a intenção de ficar lá como um acordo que ele tinha feito, que se ele fosse realmente convidado para trabalhar numa determinada igreja em São Paulo, ele ficaria lá, mas como não foi convidado, ele disse: se eu não for convidado, voltarei e darei início, porque entenderei que isto é a vontade de Deus, se eu não for convidado em São Paulo para cooperar numa igreja, onde sempre quando vou sou convidado. Mas se dessa vez não me convidarem, é sinal de que Deus quer que eu inicie o trabalho da DCARA aqui. E assim ele fez. Ele ligou para mim, pediu para eu avisar a um membro da direção que estaria voltando. E assim eu fiz, mandei mensagem do jeito que ele mandou para mim, eu repassei. Pastor Hélio é um homem de verdade. E isso se destaca no seu caráter. Muito bem pela a sua resposta, mas com relação à vida e à sua atuação pastoral, o que é que o senhor diz? Falar do pastor Hélio, destacando essa qualidade de sua vida, que é o seu chamado ministerial, a sua dedicação como pastor, eu gostaria de, antes de destacar algumas virtudes, apresentar aqui o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 5 de sua primeira carta, e o versículo de número 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, resumindo isto aqui, pastor Hélio é aquele pastor que a gente pode dizer que ele é um exemplo de pastor, um exemplo de homem de Deus. Essas qualidades que são aqui colocadas nesta relação pelo apóstolo Pedro, de uma pessoa qualificada ao ministério, uma pessoa que realmente tem um chamado e um dom pastoral, ele diz aqui que a pessoa que pastoreia é uma pessoa que tem cuidado do rebanho. Esse cuidado não é um cuidado baseado em força, mas voluntariamente. Serve a Deus de forma espontânea, não por torpe ganância, porque está visando o salário. Se o pastor Hélio fosse trabalhar baseado em salário, talvez não estaria na DCARA, estaria em qualquer outra igreja que iria lhe oferecer melhor condição. Mas a maior prova de que ele não está aqui em busca de dinheiro é que ele está servindo a Deus, se gastando, sofrendo por esta igreja, por esse trabalho, não tendo, de certa forma, agora no início da DCARA, aquela assistência que realmente ele merecia ter. Abriu mão de um plano de saúde, abriu mão de outras coisas que possuíam para poder dedicar-se diretamente à DCARA. Então veja que essas qualidades passadas aqui pelo apóstolo Pedro aplica-se literalmente no pastor Hélio. E estas não são minhas palavras apenas, tenho certeza que são as palavras de todos os obreiros. Pastor Hélio é um pastor que pastoreia com amor, com misericórdia. E não é aquela misericórdia que lança em rosto quando acontece algum problema. Aí ocorreu um problema avesso, aí lembre-se que eu já tive misericórdia de você. Aconteceu algum problema, lembre-se do que eu já fiz por você. Não, é aquela misericórdia que esquece,
que apaga o passado. Tenho visto, pastor Hélio, ter tido misericórdia de muitos obreiros, já nesses 3 anos da TCEARA, pessoas que agiram, que fizeram coisas que talvez em outro lugar não receberiam a misericórdia que estão recebendo, de poder estar atuando, servindo a Deus. Talvez em outro lugar teriam sido, de certa forma, excluído, e não é do membro não, excluído do ministério, teria sido taxado de outras coisas, mas o pastor Hélio tem sido aquele homem que é considerado de verdade, além de pastor, um pai, um amigo, um companheiro, tem suportado, tem compreendido, tem conversado com obreiros, famílias de obreiros, filhos de obreiro. Ele não é aquele pastor que apenas administra papel, é aquele pastor que administra almas, vidas. Ele tem procurado ter cuidado com vidas, as vidas das pessoas. Às vezes, quando conversa comigo, ele sempre me diz, pastor Elmi, a gente tem que pensar na família do obreiro, nos filhos dele. Por isso que a gente tem que socorrer esta gente. Então, eu percebo de que o pastor Hélio é um pastor misericordioso, é um pastor amoroso. Então, na qualidade de pastor, pastor Hélio se encaixa com este perfil que o apóstolo Pedro destacou na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2. Ele é um pastor autêntico, completo, conforme diz a palavra de Deus. Quais as experiências marcantes que envolveram vocês dois? No trabalho, na obra? Recentemente tivemos uma experiência que eu não desejo para ninguém. Quando eu recebi posse aqui na cidade de Caruaru, ou no dia da minha posse, nós sofremos um sequestro e estávamos indo para uma congregação que estava em processo de construção. Hoje esta congregação já foi concluída na região de Toritama, e de repente um carro nos bloqueou no caminho, estrada de barro. 4 homens desceram armados, anunciando o assalto. Eu, no momento, não entendi porque os vidros estavam fechados. Eu pensei que era algum tipo de polícia, porque era cedo, umas 3 horas da tarde, e aqueles homens nos cercaram ali estávamos no carro do pastor Hélio, e eles nos cercaram, e eu vi que na hora que os homens vieram com o revólver, ele dentro do carro disse, meu Deus, e baixou o vidro, olhou para o bandido e disse assim, baixe as armas, porque todos nós somos crentes. E aquele homem que vinha asperamente anunciando o assalto, baixou a arma automaticamente. Aquilo ali foi marcante, extraordinário. Nós fomos levados para um terreno baldio, ficamos em cativeiro durante algumas horas, mais de 3 horas. Se a gente foi sequestrado umas 3 e poucas da tarde, saímos de lá quase 7h30 da noite. Então, fomos colocados em cativeiro mais de 4 horas, no meio dos matos. E ali, um dos bandidos, que foi o que anunciou o assalto, ficou com a gente, mas ele ficou tão à vontade em sentir-se assim, de certa forma, segurança em nós de que a gente não iria reagir. Eu também disse a ele, fique tranquilo que ninguém aqui vai reagir. E ficamos lá dentro dos matos cantando. Ele começou a conversar com a gente, o bandido começou a conversar, e ele disse depois para nós que estávamos ali, pastor, eu quero confessar algo ao senhor. Quando o senhor baixou o vidro e pediu para eu baixar a arma na hora que eu estava anunciando o assalto, eu recebi um impacto da sua voz como uma voz de comando. Eu nunca baixei minha arma para ninguém, disse o bandido. Nunca baixei minha arma para ninguém. Mas quando o senhor baixou o vidro e disse, baixe a arma que somos crentes, eu não tive como reagir diferente a não ser baixar a arma. E eu estou aqui, dizia o bandido,
com medo de que Deus faça algo comigo, orem por mim para Deus não fazer nada. Ainda dizia ele, meu amigo, ele assaltou um crente e as palavras do bandido foi, e Deus fulminou meu amigo. Ele morreu poucos dias depois. Então, eu nunca imaginei que estaria hoje com vocês, pastores, aqui. Então, ore para Deus não fazer nada comigo, diante do que estou praticando aqui. E ali ele abriu o coração, ouviu a gente cantar, pediu oração. Ele até prometeu, quando meu amigo chegar com o carro, eu vou deixar vocês na porta da igreja, já que vocês estão indo para uma santa ceia. Na hora que o rapaz chegou, o outro chegou, ele não pôde deixar a gente na porta da igreja. Pediu 1001 desculpa, me desculpa, eu não vou poder deixar vocês lá, porque eu tenho que ir com ele aqui, mas daqui a 10 minutos vocês saem daqui, pode seguir em paz, ninguém vai mexer com vocês. Então, essa experiência de ver Deus guardando a nossa vida, de ter tido essa experiência de ver Deus usar a boca do pastor Hélio num momento tão difícil, isso marcou a minha vida. Muitas outras experiências poderiam se colocar em destaque, mas essa é a que está mais nova diante do que a gente tem vivido. Então, essa experiência testifica de que o pastor Hélio é um santo homem de Deus. O senhor pode também, nesse momento, trazer os agradecimentos e a palavra final, não é, a esse respeito, já que hoje é um dia especial para todos nós, pastores, obreiros da AD Seara, o aniversário do nosso pastor presidente, que hoje faz 55 anos de idade. Pai do Senhor, pastor, quero aqui lhe parabenizar pelos 55 anos de vida e dizer da alegria que sinto de poder, não somente como irmão, mas como cooperador, estar ao seu lado, lhe ajudando neste trabalho. Falo aqui representando os membros da direção da igreja, tanto o pastor André, pastor Fábio, o pastor Arlan e também o pastor Renato. Nós que cooperamos com o Senhor na direção da igreja, queremos transmitir nossas felicitações, agradecer a Deus pela sua vida, parabenizar o Senhor em nome de toda a AD Seara, de todo o corpo docente e discente da igreja, todos os obreiros. Sei que se eles tivessem oportunidades, estariam aqui falando as mesmas palavras que eu falei, ou talvez melhores do que eu falei, mas sinta-se abraçado pela igreja. Queremos dizer de que somos admiradores do Senhor, da irmã Edjane, de toda a sua família, de seus filhos, e o Senhor é uma referência de fé, de obreiro, de amigo para toda a AD Seara em todo esse estado. E por que não dizer para todos os seus amigos neste Brasil e fora do Brasil, onde o Senhor tem amigos em outros países. Um abraço, que Deus lhe conceda muitos anos de vida com saúde e prosperidade. Pode alguém castigar